Deus não abre, não bate na porta que a gente não tem. Deus somente bate na porta que a gente pode abrir. Guardem isso. Não está escrito em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E nós vamos cear e vamos ser amigos. Deus não bate na porta que nós não temos. Ele bate na porta que eu posso abrir. Às vezes é pelos meus olhos que eu vou vê-lo. Às vezes é pelo meu ouvir. Às vezes é pelo meu tato. Às vezes é pelo cheiro de Deus. Às vezes é pelo paladar. Às vezes eu vou degustar Deus. Deus entra pelos sentidos. É a mística dos olhos abertos. Que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento para o agora. Agora que Deus vem. É agora que Ele me procura. É agora que a vida acontece. Porque eu só tenho agora. Capítulo 10 de João. É o que a gente está vindo escutando do quarto domingo, né? Do quarto domingo da Páscoa. Quando Jesus se coloca como o bom pastor, né? Ele fala, eu sou o bom pastor. Quando eu pensei sobre isso, eu quero colocar 3 pontos aqui que ele falou. Porque a gente precisa, quando escuta a palavra de Deus, é preciso que eu me coloque diante dela e pergunte, o que significa para mim escutar, eu sou o bom pastor? Isso tem algum impacto na sua vida ou é indiferente? Senão isso não nos transforma. Porque escutar o que Jesus fala, eu sou o bom pastor. E se você ler o Salmo 23, se você ler o Salmo 139, vai falar, Ele me conhece. Eu sou o bom pastor e nada, por isso nada me faltará. Isso é um salto de confiança absurdo. Então isso não pode ser uma frase que eu falo, mas que não tem impacto na minha vida, compreendem? Tudo que eu desejo quando eu venho aqui trazer essas reflexões para vocês, é para que vocês vivam a Bíblia, a palavra de Deus, diante da verdade, diante de um Deus vivo. Essa é a grande diferença. Uma coisa é ouvir, outra coisa é eu viver isto. No meio de um tormento, no meio de uma dificuldade, a hora que a vida bate, a hora que parece que está tudo indo ao contrário, você fala, o Senhor é o meu pastor. E por isso nada vai me faltar. Você não tem nada para segurar. É isso. Nada. O Senhor é meu pastor. Vocês conhecem a história do frei, do padre que tomava conta de um orfanato. E aí a cozinheira chegou perto dele e falou, padre, não tem feijão para os meninos. Ele falou, vamos rezar. E a resposta dela foi, e desde quando rezar põe comida na mesa? Sorte que ele não escutou ela, né? Então ele foi para o Santíssimo e falou com Jesus, não tem feijão. Passou alguns minutos, toca o sino na porta do lugar onde eles estavam, lá do orfanato, e falou, eu sou um agricultor, eu não sei bem se vocês estão precisando, mas o Senhor falou comigo que vocês precisavam de uma coisa, e eu não sei se eu estou certo, se eu entendi direito, mas eu trouxe uns sacos de feijão. É assim, Ele escuta. Então, experimentar, quando eu falo isso para vocês, experimentar essa frase, o Senhor é o meu pastor, e nada pode me faltar. Dar esse salto de confiança absurdo, de abandono. Isso é se abandonar. Em quem? Nele. Não estou me abandonando no nada. Não estou me abandonando naquilo que eu não conheço. Estou me julgando nas mãos do meu Senhor, do meu Salvador. Aí ele fala, eu vim para que tenham a vida, e a vida em abundância. Está no versículo 10. E às vezes a gente não compreende muito bem, porque a gente confunde vida com subsistência. E a gente acha que vida é correr por dinheiro, para comer, para vestir, para pagar as contas. Não é essa vida que ele está falando. É a vida em maiúsculo. Deus nos convidou para a vida. E a gente não tem dimensão. A gente coloca Deus dentro do nosso ateliê pequenininho, como se ele tivesse que entrar ali. A vida. Imagina quando a gente não tem essa dimensão, a gente não acredita nisso, né? Que antes da gente ser criado, a gente foi sonhado por Ele. A gente foi desejado por Ele para viver eternamente. Isso é uma coisa louca.
Então a construção da nossa vida, a vida nossa é uma profissão de fé na esperança. Porque Jesus, quando ele fala em Mateus 6, 24 a 34, ele fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. E ele fala assim: olhai as aves do céu. Ah, mas eu estou de olho aberto. Olha, abre os olhos e veja. Veja aquilo que não está sendo visto ainda. Fico lembrando de Padre Pio. Padre Pio sobe, né, num lugar e fala com uma das filhas espirituais dele: você está vendo aqui o hospital? Ela falou: só tinha mato, mármore. Que hospital? O hospital você não está vendo? Não, olha o hospital aqui imenso que nós vamos construir. Ele via. Pergunta se o hospital não está lá, maravilhoso. Mas você não está vendo? Olha aqui. Mas será que nós não estamos conseguindo ver além? Será que a gente não consegue ver que não é essa vida que a gente corre atrás o dia inteiro, numa loucura para construir tanta coisa, para montar tanta coisa, para se apegar a tanta coisa, que não vamos levar nada, né? Que a gente chama de vida, que depois que está abastecido, a gente fala: agora eu posso descansar. Em quê? A gente fica na ilusão que a gente controla a nossa vida e fala: a minha vida vai ser assim, a minha vida vai ter que ser assim. Ontem me perguntaram assim: doutora Filó, qual que é a técnica para ter menina? Eu falei: eu nunca soube disso não. Ó, reza, né? Fala com Jesus: eu tenho um desejo de ser pai de menina. Fala com ele, se ele estiver de acordo, manda. Qual que é a técnica? Então, a gente fica querendo soluções e segurar, achar que a gente tem o controle 360 graus. Isso é ilusão. Nós não temos controle de nada. A gente acha que tem. Então, quando ele fala: eu chamo vocês para a vida, é abra os olhos e aprenda a viver a mística dos olhos abertos, para você ver Deus que chega em todo momento através dos sentidos. Deus não abre, não bate na porta que a gente não tem. Deus somente bate na porta que a gente pode abrir. Guardem isso. Não está escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e nós vamos cear e vamos ser amigos. Deus não bate na porta que nós não temos. Ele bate na porta que eu posso abrir. Às vezes é pelos meus olhos que eu vou vê-lo, às vezes é pelo meu ouvir, às vezes é pelo meu tato, às vezes é pelo cheiro de Deus, às vezes é pelo paladar, às vezes eu vou degustar Deus. Deus entra pelos sentidos. É a mística dos olhos abertos, que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento para o agora. Agora que Deus vem, é agora que Ele me procura, é agora que a vida acontece, porque eu só tenho agora. E isso é maravilhoso. O que Deus falou para Abraão? Lembra? Falou: Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se você for capaz. Então lembra disso. Nós somos da descendência de Abraão. Nós fomos feitos para olhar para o céu e não para ficar olhando para o cadastro do sapato. Deus não nos quer olhando para baixo. Levanta a cabeça. Nós temos um Pai. Fomos feitos para coisas tão maiores. E às vezes a gente quer reduzir Deus a tão pouquinho. A vida é isso, é esse abandono. Confia que nós temos algo para além, para muito além daquela porta. A nossa vida vai muito além da morte. Como diz Jesus: eu espero que vocês pensem com alegria na morte, porque quando vocês abrirem a porta, eu vou estar do outro lado. Faz Jesus que não tem ninguém com alegria pensando nessa história do Senhor, não. Ele fala: morrer assim é como tirar o sapato. Ontem eu cheguei em casa tão cansada, era 11h10 da noite, morta. Aí quando eu tirei o sapato, falei: nó, é isso que deve ser morrer, que delícia. Tirei o sapato. Ai, que alegria num salto, desde que o dia amanheceu. Eu falei: nó, Jesus, bem que você fez essa comparação. Faltou você colocar que era um sapato de salto. Espetacular, adorei. Que delícia, que sensação boa que foi tirar o sapato. Ele fala: é como tirar o sapato. Morrer é simples assim, é como tirar o sapato. E ele fala com a Gabriela: você já percebeu que você não nasceu? Ela falou: como não? Não nasceu para mim. Quando você chegar lá, será o dia do seu nascimento. Ai, como que a gente não conversa essas coisas lindas de Deus, né? A gente morre de medo de falar nesse assunto, né? Mas é maravilhoso que Deus tem. Então, nós vivemos hoje já na certeza daquilo que está marcado para nós no futuro. E isso transforma o nosso presente. E aí a nossa vida passa a ser um abandono. E aí eu me entrego nele com a vida que é entregue, a vida que eu não seguro. Essa é a vida verdadeira, porque ela multiplica. Aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. Não é assim? Eu vou só aprender a amar se Ele me ensinar, eu vou amando. Como é que eu aprendo a amar? Amando. É linda essa entrega, esse abandono, que a gente vai estar com Ele a cada momento e se lembrar a cada dia, né? A cada dia,
Quando a gente acorda de manhã, que não tem nada doendo, está tudo bacana, não estamos internados, ninguém que a gente ama está internado, a gente fala, de pé, para vos servir. Aí Jesus fala isso, eu já não sei mais para quem, porque eu leio demais, não dou notícia, eu não guardo tudo que eu leio. E ele fala, já imaginou que honra é poder falar à sua disposição para me servir? Vocês já pensaram o que significa estar a meu serviço? Falei, pensando bem, é um escândalo, né, Jesus? Estou por sua conta. Isso é um escândalo. Então lembrem dessas coisas de manhã. Entregue a vida de vocês para que a vida valha. Não reduza a vida somente na conta bancária. Não reduza só nos que vocês vão ter. Mas reduza, chame a vida de vocês e coloque a vida para o que ela foi chamada a ser. Lembre que não fomos feitos para consumir, mas para consumar. E o mundo nos quer nos colocar para consumir o dia inteiro. Vide celular, que os meninos só querem consumir. Pensem nessas coisas, né? E aí Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Verdade ou mentira? João Batista diz assim, no meio de vós está aquele que vós não... Qual que é o resto da frase? Nós vamos começar a ler a Bíblia de novo. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Verdade ou mentira? Jesus é um estranho. Nós não o conhecemos. A gente, quando ama alguém, você sabe o barulho do carro dele, não é? Concordando comigo? Você sente o cheiro e fala, passou por aqui. Não é assim? Você sabe tudo que o outro gosta, tudo que ele come. Você olha uma roupa e fala assim, você vai agradar. Não é assim? Tudo que você vê, você pensa nele. Nós pensamos em Jesus quantas vezes no dia? Melhor nem comentar. Não vai igual ele, não é? A gente olha uma coisa e fala assim, nós tem a cara dele. Não, Jesus adora isso. Não. A gente não o conhece. Por que eu não escuto a voz dele? Lembra de Samuel? Hoje eu estou por conta de lembrar a Bíblia, né, gente? Lembra de Samuel com Eli? Não, ninguém lembra. Samuel é do Antigo Testamento, foi um grande profeta. E ele era uma criança ainda, um adolescente. E ele dormia no templo com Eli. E aí ele escuta, Samuel, Samuel. Ele vai correndo a Eli e fala, Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou, não te chamei não, volta para dormir. Voltou Samuel. Aí Jesus chamou, Deus Pai chamou de novo, Samuel, Samuel. Saiu ele correndo. O Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou, não chamei não, pode voltar. Aí na terceira vez ele falou, gente, é o Senhor. Está chamando esse menino. E como ele não conhecia, ele não respondia. Aí Eli falou com ele assim, quando você escutar de novo, te chamando, Samuel, Samuel, responda, fala, Senhor, que teu servo te escuta. Ai, que trem maravilhoso. Por que a gente não escuta? Porque tem uma pedagogia. Porque tem que ter um treinamento. A gente está na geração que tudo é mágico e rápido, não é? O povo me liga e fala assim, ô Filó, qual que é a oração boa para conseguir tal coisa? Ó, qual mágica? Não é assim que funciona com Deus. As coisas não são assim. Como é que funciona? Fala, dobra o joelho, reza o terço, espetacular. Não tem uma arma mais poderosa que essa. Mas para que eu possa aprender a ouvir o Senhor, eu tenho que aprender a pedagogia do silêncio. Fala, mas eu fiquei ali no Santíssimo caladinha. Calou a boca, mas não calou a cabeça nem o coração. Fala mentira? Você só está de corpo. Aí a cabeça está voando, aí de repente você lembra, não, estou aqui rezando. Aí uma forma de começar é falar assim com o Senhor, Jesus, desculpa, só o corpo é que está presente, busca a alma, meu filho, ela está voando. Põe a alma no lugar. Vamos aprender, ver se reza 2 minutos. E é um aprender a silenciar. Senhor, me ajuda a silenciar. Porque a cabeça tem que ir fervendo, arrumando um monte de solução para aquilo que eu te dei. A gente entrega as coisas para Deus, vai entregando a solução junto. Então não precisa nem de vincar, porque está perdendo tempo, né? Aí o coração está agitado. Fala, não rezei, continuo cansado, continuo agitado. Eu falo, não rezou para a pessoa certa, rezou para você mesma. Quando a gente vem cá e conversa com ele, você entrega tudo. Sai leve, pode até voar. Mas isso é uma graça que a gente tem que começar a pedir a ele. Fala, Jesus, esse ouvido precisa te ouvir. Eu quero te ouvir. E se vocês olharem bacana para o ouvido um do outro, a nossa orelha, aqui dentro, ela tem a forma como se tivesse um feto intraútero.
Começa a observar. Por quê? Porque aquilo que eu escuto pode gerar em mim vida ou morte, depende do que eu escuto. Isso é espetacular. Então, se eu escuto a palavra de Deus, igual nós estamos ouvindo, isso pode gerar dentro de vocês vida. E um desejo de viver isso que nós estamos conversando. Mas dependendo do que eu escuto, a palavra pode ser bendita ou maldita. E pode fechar meu coração, pode trazer uma tristeza. Quantas crianças, quantos adolescentes desenvolveram anorexia por um comentário mal feito? Tinha uma menina no consultório de 10 anos, uma bonequinha, mas ela ainda estava na fase dos 10, onde ela tinha um peso um pouco acima, mas ela já era uma menina, uma moça, apesar de ter 10 anos. E eu acho que ela tinha uma paixão secreta pelo galã da sala. Sempre tem um galã na sala, né? Sempre ordinário, né? Mas sempre tem um galã. E elas estavam numa turminha sentada no recreio, no intervalo. E ele passou, apontou o dedo e falou: "Nó, você está uma baleia." Pode imaginar, essa menina secou, que nem menstruar mais, ela menstruava. Ela secou, que a vida foi embora. Trazer a vida de novo foi uma luta. Foi uma luta. Então o que ela ouviu, destruiu nela tudo que ela acreditava. Podia ser só aquela paixão platônica que nunca tem nada, né? Que as meninas falam: "Tia Filó, mas os coleguinhas são muito feios." Fala: "Presta atenção que é tudo frango ainda desossado. Anota o nome, vai virar galo e vai ficar um espetáculo. Anota o que interessa, que esse negócio vai ser transformado." Mas aquilo que escuta pode me promover ou pode me destruir. Isso é muito sério. É o que a gente fala com o filho: "Você é um incapaz." O que ele vai ser? Incapaz. Se eu falo com o outro: "Não, você é demais, você dará conta." O que ele vai fazer? Vai dar conta. Então é preciso que a gente preste atenção naquilo que eu escuto. Por isso que a fé vem pelo ouvir. É lindo. Nós temos 3 órgãos semelhantes: o ouvido, o rim e o pé. O dia que você vê uma pessoa que a orelha começa abaixo dessa linha do olho, pode procurar o rim dela que tem problema. É espetacular, gente. Existe toda a leitura teológica do corpo, né? É maravilhoso, né? Deus não fez nada à toa nem por acaso, né, gente? É igual, vai todo mundo medir a orelha, né, gente? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Então, é espetacular ver como é que Deus não fez nada por acaso. E o rim escuta a mensagem que o sangue traz. Se a gente estiver triste, com medo, apavorado, não querendo mais a vida, o rim é o órgão do medo, ele faz pedra, aí faz cálculo renal. O medo é tanto que paralisa. É espetacular, gente. Estudar o corpo é espetacular, porque nada foi feito à toa. Tudo tem uma razão belíssima que Deus fez. Mas Ele nos conhece, nós é que não nos conhecemos e nem conhecemos a Ele. Mas para poder conhecer a Deus, eu preciso de ter tempo para Ele. Eu preciso sentar diante dEle todo dia. Eu preciso conhecê-lo pela palavra. Eu preciso escutar o que Ele falou. Eu preciso fazer com que essa palavra entre no meu ouvido e gere vida em mim e me transforme. Senão a Bíblia não serve para nada. Eu tenho que ouvir, cada vez que o sacerdote for ler a palavra de Deus, vocês vão ouvir. Na hora que ele começar a falar, proclamação do Evangelho, chama o Espírito Santo e fala com ele: abra meu ouvido, abra o ouvido do meu coração e faça com que eu entenda essa palavra e que ela gere em mim vida, porque eu quero vivê-la, eu quero ser transformada por essa palavra. É assim, não tem mágica, tem investimento, ok? Então é preciso pedir a Jesus: Senhor, eu não te conheço, eu não consigo te ouvir, por isso que eu tomo tanta decisão errada, porque eu não paro, eu acho que sou dona de tudo, que sei as coisas. Pois eu digo para vocês que o menor detalhe a gente pergunta para Ele. Senão a gente vai fazer opção errada, porque a gente não conhece nada, e tudo nos engana, a vida nos engana, as aparências nos enganam, mas Deus não, Deus vê o coração. Então tudo a gente fala com Ele, fala: eu posso fazer isso? O Senhor está de acordo? O Senhor, quando me gerou, quis isso? Assim, a vida fica tão mais leve, tão mais leve. Santa Faustina conta que um dia, quando ela foi entrar na capela, a hora que ela entrou, de repente tudo ficou tão leve, que ela falou: uai, mas está tudo tão leve, o que está diferente na capela? E que ela escutou Jesus falando assim no ouvido dela. Pode imaginar, gente? Eu ia morrer, né? Falando assim: reze assim, Faustina, ensina ela a rezar o texto da misericórdia. Presta atenção,
Ele dita aquilo para ela, e ela vai repetindo aquilo que ele fala. Isso é uma coisa de louco. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, que quando aonde ele chega, tudo se transforma. Então aquilo que está pesado na nossa vida, nos transforma, porque tem que ser transformado por ele. E quando eu penso que ele nos conhece, Deus é tão gentil, Jesus é tão doce, que para cada um de nós, ele sabe como que ele nos chama, porque ele conhece cada um de nós do jeito que nós somos. Ele não nos chama de uma forma igual, porque nós não somos iguais. Para cada um ele fez de um jeito. Por que ele chama cada um de um jeito? Porque para cada um ele quer fazer uma aliança de amor eterno, mas para cada um vai chegar de um jeito. Olha como que nos respeita. Pare e pensa em quantos lugares o Senhor foi atrás de você. Quantas vezes ele largou as 99 e viu que você tinha fugido e foi atrás de você. Em quantos descaminhos ele te pegou. Quantas vezes ele não permitiu que você morresse. Quantas vezes ele salvou a sua vida. Quantas vezes a sua opção ia te levar para a morte, ele foi lá e falou: você é minha, você custou o meu sangue. Em quantos caminhos ele foi atrás de nós. Quantas vezes o Senhor assentou do seu lado e te esperou ter força para andar. Quantas vezes ele esperou você chorar e enxugou suas lágrimas, e você não viu. Quantas vezes. E quantas vezes ele continua insistindo com você. E quantas vezes ele tem batido na porta do seu coração e falado: abre. Quantas vezes o Senhor nos buscou e continua nos buscando. Então uma das maiores alegrias da minha vida que eu falo com ele é: obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter insistido comigo. Aquilo que Santo Agostinho fala: tarde te amei, beleza, tarde te amei. O Senhor estava em mim, eu como estava no Senhor, mas o Senhor venceu a minha surdez. O Senhor venceu a minha surdez. Então a gente com Deus tem um monólogo de surdo, né? Ele fala, eu não escuto, ele fala, é por isso mesmo. Precisamos quebrar isso, falar: Senhor, eu sou a sua ovelha, eu quero te conhecer, eu quero ser sua. Eu quero viver a vida que o Senhor sonhou. Eu quero viver a vida maiúscula, essa vida em abundância. Eu não quero te reduzir nesses sonhos meus tão pequenos. Eu quero, de verdade, ter esse salto de confiança e entender: o Senhor é o meu pastor. E aqui, como em Ezequiel 34, risca isso, que isso é belíssimo. Ele fala: sou eu que vou buscar cada um e vou dar repouso. Às vezes, quantos de nós estamos exaustos, cansados, batendo na mesma tecla, insistindo em coisas que não estão nos levando a lugar nenhum. E ele fala: eu vou buscar aquela que estiver perdida, eu vou reconduzir a que estiver desgarrada, e vou restaurar a que estiver abatida. Não existe um Deus como esse. E ele nos restaura quantas vezes? Quantas vezes a gente chega aqui destruída, sai completamente transformado. Quem fez isso? O amor dele. Porque nos ama, faz a gente de novo. Fala: tadinha, está acabada hoje, vou dar um jeito nela, vou soprar nela de novo, vou devolver a vida a ela, vou falar com ela: vem cá descansar em mim, porque meu fardo é suave. Vem cá que eu te restauro. Está preocupada com o quê? Cansando por quê? Entrega para mim seu problema, eu tenho a solução. Por que você está preocupada com isso? Não preocupe, eu tenho a solução. Isso é escandaloso, um Deus desse é escandaloso. Então quando eu perguntei para vocês, né, e ele fala que aquela que estiver gorda e vigorosa, que ele vai guardá-la. Ele fala: guardá-la-ei. Ele carrega, aquela imagem dele carregando a humanidade, representada por uma ovelha nas costas, é o que ele veio fazer. Ele veio aqui para nos buscar para a casa do Pai. Imagina que coisa maravilhosa, veio buscar cada um. Não tem um mais importante do que o outro, cada um de nós é loucamente amado por Ele. E aí quando eu falo com vocês isso, quando eu perguntei: o Senhor, eu sou o bom pastor. Isso tem que fazer a gente tremer. Saber que eu caminho diante de um Deus que é vivo. Então, como eu gostaria que vocês, diante dessa frase, abrissem os olhos para perceber que nós estamos diante de Deus.
Gente, não precisa vê-lo, o importante é que ele nos veja. Como eu gostaria que você sentisse o cheiro dele do lado de vocês. Como vocês pudessem degustar da presença dele. Como vocês pudessem se enamorar da presença dele. E falar, ele é o meu pastor, então descansem nele. Aquele que é cristão não podemos viver atordoado, desorientado, com medo de tudo, pois nós temos o pastor que nos guarda. Ele fala, ninguém pode tirar vocês da minha mão. Ó, que escândalo. Isso é um descanso. Ninguém te tira da minha mão. Então o que pode nos amedrontar? Nada. Nós temos o Senhor. Então o cristão é aquele que tem que ter coragem. Nós não podemos ficar, nós temos que ter coragem de quando Deus, sabe quando o barco está agarrado, lá atracado, na beira lá do cais? Nós temos que ter a audácia de falar com o Senhor, solta o barco. O mar é Deus, né? Solta o barco e deixa eu navegar. Não me deixa presa nas coisas. Igual a semente que a gente, que para poder frutificar tem que ter alguém com a mão, com a semente que joga ela longe. Mas nós não podemos, como Jesus diz na palavra, eu plantei, todo dia eu vou lá, tiro para ver se está brotando, eu não vou matá-la. Nós temos que ter paciência nessa relação com o Senhor. Mas todo dia eu falo, Jesus, eu sou sua. O Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Até que forma que for melhor para o Senhor. Entrega. Fala, vem Senhor, vem cuidar de mim. Vem colocar minha vida no trilho. Se eu sair do lugar, me coloque ali. Porque eu quero viver essa intimidade, eu quero ser sua ovelha. De preferência carregado no colo. De preferência. Que o Senhor me carregue, me guarde. Então eu posso descansar. Porque eu posso repousar, porque eu estou diante de quem vela pela minha vida, pelo meu sono. Isso é escandaloso. Tem gente que não dorme porque tem medo da noite. Nós precisamos aprender a descansar nele e falar, eu vou dormir porque aquele que toma conta de mim, que me ama, não dorme. Ele vela pelo meu sono. Então eu espero que o bom pastor, cada vez que vocês escutarem isso, que isso faça vocês tremer no coração. E eu quero terminar com uma oração de Santo Ambrósio. Esses santos de Deus realmente foram escandalosos, né? E Santo Ambrósio faz uma oração belíssima, que eu quero terminar com ela. E ele reza assim: vem então, Senhor Jesus, procura o teu servo, busca a tua ovelha enfraquecida. Vem, pastor, procura como José procurava as ovelhas. Andava por aí errante a tua ovelha, enquanto tu tardavas, enquanto te entretias pelos montes. Deixa de lado as tuas 99 ovelhas e vem procurar aquela que saiu por aí vagando. Vem sem cães, vem sem rudes empregados, vem sem um mercenário que não sabe passar através da porta. Vem sem ajudantes, sem intermediários, pois já faz tempo que estou esperando tua vinda. Sei que vens vindo, se é verdade que não esqueci os teus mandamentos. Vem, mas sem bastão. Vem contudo com amor e atitude de clemência. Vem assim, Senhor, o bom pastor, para converter-nos e renovar-nos. Amém. Que assim seja.